Olá, eu sou o Philip Scheinberg, hematologista aqui da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu vou trazer para vocês o Spoilers do ASH 2023 nas áreas de anemia plástica, hemoglobinúria paroxística noturna e síndromes mielodisplásicas. Bom, primeiro vou começar com a hemoglobinúria paroxística noturna. Tem muita atividade aqui nesse espaço e no ASH esse ano vai ter bastante apresentações orais e posters, mas eu selecionei um pouco conceitualmente o que está por vir. Então eu queria começar, existe muito interesse agora pelos inibidores de complemento proximais. Né? A gente sabe que o eculizumab, o ravulizumab são inibidores de complemento mais terminais, né, do C5, mas agora existe aí um interesse grande de novas moléculas e novas abordagens inibindo proteínas do complemento proximal no controle da hemólise intra e extravascular na HPN. Aqui um exemplo, essa aqui foi um late breaking no ano passado, em 2022, no ASH, que é um inibidor de fator B de bola. A gente olha ali em cima que tem também o inibidor de... O fator D, existem inibidores de fator D que também vão ser apresentados no ASH esse ano. Vamos ter também a apresentação de novos inibidores de C5, aí já é um inibidor terminal, no caso do crovalimab. Então, essas drogas aí, essas abordagens vão ser apresentadas em formas de apresentação oral ou em posters. Mas eu foquei aqui nas que serão apresentação oral. Aqui o iptacopan, que é o inibidor proximal de fator B, que foi apresentado dado ano passado de controle de 24 semanas, e esse ano eles estenderam o controle para 48 semanas, ou seja, mais ou menos um ano, do ponto de vista de hemólise intra e também de extravascular. A grande vantagem desses inibidores de complemento proximal, ou mais proximais, é que eles também conseguem controlar a hemólise extravascular. Lembrem que quando o C5 é bloqueado, no caso do eculizumab ou do ravulizumab, você tem aí o C3 que pode se ligar às hemácias e causar uma hemólise extravascular, que explica por que muitos pacientes ainda se mantêm anêmico, apesar de um bom bloqueio da hemólise intravascular. O iptacopan foi publicado no Lancet Hematology há 2 anos atrás, e os dados de 24 semanas foi o late breaking do ano passado, e agora a sessão oral vai ter o segmento até 48 semanas. E aí é um estudo randomizado, o estudo Apply, que pegou pacientes que já faziam uso de eculizumab ou ravulizumab e foram randomizados para receber o iptacopan, que é o inibidor de fator B, ou a continuidade com o inibidor de C5 por 24 semanas. E aqui você vê que a partir da 24ª semana existe um crossover, que foi permitido no contexto desse estudo, já no desenho do trial, e mostrando aí um controle, uma melhora da hemoglobina importante depois de 24 semanas para aqueles pacientes que estavam fazendo uso de inibidor de C5, que passaram aí a fazer uso de um inibidor de fator B, no caso aqui o iptacopan. E na tabela eu mostro aqui do lado esquerdo alguns outros parâmetros de qualidade de vida, necessidade transfusional e hemoglobina, e tudo isso foi favorável, né, no sentido de que o iptacopan realmente trouxe um benefício maior na grande maioria dos pacientes quando comparado àqueles pacientes que fizeram uso continuado do inibidor de C5. E aqueles que fizeram crossover, depois de 24 semanas, também tiveram esse benefício, com melhora do score de qualidade de vida, dependência de transfusão que diminuiu e aumento de hemoglobina. Então, ficar de olho aí nesse trabalho. Mas tem outros trabalhos aqui em cima, alguns inibidores de complemento proximais, né, e existe até anticorpos aí que se ligam a diferentes componentes do sistema de complemento, tanto distal como proximal, né? No caso aqui, fator 5 e o fator H, mostrando aí resultados muito interessantes, estudos mais preliminares, esse que eu estou falando agora, poucos pacientes, mas prova de conceito muito interessante. E o MASP-3 inhibitor, que é um outro inibidor de complemento proximal também, que já foi apresentado no Congresso Europeu esse ano, e que agora vai trazer também uma atualização no ASH desse ano de 2023. E embaixo, algumas outras, alguns dados um pouquinho mais maduros em termos de desenvolvimento, no caso do crovalimab embaixo à direita, um inibidor de fator 5, que foi comparado com o eculizumab e se mostrou muito pareado em termos de controle de hemólise intravascular,
qualidade de vida, controle de LDH. Então, uma molécula aí que está se mostrando bastante ativa nesse cenário, em sendo um inibidor de complemento terminal. O crovalimab ele foi desenvolvido em pacientes que já faziam uso de inibidor de fator 5, inibidor de complemento do C5, que foram randomizados para crova e para o eculizumab, mas também em pacientes em primeira linha. Então esses dados vão ser atualizados. E o danicopan, que é um inibidor de fator D de dado, e que foi adicionado ao eculizumab, ou inibidor de fator 5, C5, em pacientes que mantiveram ainda uma anemia importante. E aí foi-se adicionado uma droga oral, que é o danicopan, e viu-se que teve um aumento importante de hemoglobina, em torno de 3 pontos e meio de incremento da hemoglobina. Então, dados bem interessantes e muita coisa acontecendo no espaço aqui da hemoglobinúria paroxística noturna. Já no caso da anemia plástica, sem muitas novidades do ponto de vista terapêutico, eu tentei ficar um pouco longe dos dados mais pré-clínicos e laboratoriais e experimentais, mas do ponto de vista clínico, um dado interessante, que eu falo que é interessante porque não tem muita coisa reportada na literatura, um estudo do DBMT, que para pacientes que tiveram síndrome mielodisplásica ou LMA, que vieram de anemia plástica, ou seja, que houve uma evolução clonal, né? Aqui são dados de transplante de medula óssea, um coorte bem importante, bem grande, quase 200 pacientes, 180 e tantos pacientes que foram identificados nessa coorte, mostrando aqui os dados de sobrevida com transplante de vários tipos, né? Com condicionamento mieloablativo, não mieloablativo, e aquela velha história, né? O mieloablativo teve uma toxicidade maior, o não mieloablativo uma toxicidade menor, então teve aí vários tipos de condicionamentos incluídos nessa análise. Mas a gente vê que a sobrevida fica aí em torno de uns 60%, alguns anos após o transplante, e aqueles pacientes que apresentam só com uma alteração cariotípica ou citogenética, tendem aí talvez um pouquinho melhor, mas não foi estatisticamente significativo nessa amostra, talvez pelo o N pequeno aí de pacientes que caíam nesse grupo ou nessa categoria. Então eu achei um dado interessante, né? A gente não tem tantos papers assim na literatura que exploram exatamente essa população em específico, mas aí vai ser apresentado também numa sessão oral no ASH 2023. Indo para a síndrome mielodisplásica, inibidores de telomerase, né, para agora SMD de baixo risco intermediário, comparado com placebo, um estudo interessante, a gente já vem acompanhando o imetelstat, que é o inibidor de telomerase, há muitos anos, e ele tem sido aí desenvolvido para a síndrome mielodisplásica, nesse caso aqui comparado com placebo, e a gente vê que pacientes com risco baixo ou intermediário, usando várias classificações, IPSS, IPSSR, IPSSM, você vê que comparado com o imetelstat versus placebo, houve uma melhora do ponto de vista de independência transfusional em diferentes momentos, 8 semanas, 24 semanas e 1 ano, a favor do imetelstat. Então, a gente está vendo aí uma opção que está emergindo aí para pacientes com síndrome mielodisplásica de risco baixo ou intermediário, do ponto de vista de independência transfusional, sendo bem interessante. Uma droga muito bem tolerada, e a gente vai ter atualizações novamente na sessão oral e apresentação desse trabalho. O venetoclax, que é uma droga que é muito utilizada no caso da LMA, na leucemia mieloide aguda, em combinação com agentes hipometilantes, também sendo estudado na síndrome mielodisplásica, né? Ficou aquela incógnita, né? Será que a gente consegue utilizar essa estratégia também para SMD, principalmente SMD de alto risco, né? Que é o que a gente mais se preocupa, que o paciente possa evoluir para uma LMA, uma leucemia mieloide aguda. Estudo grande, mais de 100 pacientes, vários grupos de score foram incluídos nesse estudo, mas você vê que está enriquecido, né, para alto e muito alto, né, riscos alto e muito alto, quase 70, 80% dos pacientes tinham um risco mais elevado. E uma taxa de resposta geral aqui bastante importante, aqui em torno de 80%, com completa em torno de 30%, e dependendo de como é definida essa resposta completa, chegando até mais alto. A questão da neutropenia é um ponto importante com relação à combinação do venetoclax e azacitidina no contexto de síndrome mielodisplásica, talvez mais do que na LMA, mas aqui a gente vê dados bastante importantes e encorajadores, que essa combinação também se mostra efetiva no cenário de síndrome mielodisplásica e como esse estudo mostra, principalmente em pacientes de mais alto risco. E o último trabalho que eu queria salientar aqui para vocês, voltando agora para o baixo risco intermediário, é o estudo COMMANDS, que ele comparou o luspatercept com a eritropoetina em pacientes com SMD de risco baixo e intermediário. E você vê que houve aí uma superioridade do luspatercept em relação à
eritropoetina exógena, ou seja, aquela feita de forma subcutânea. Se você olhar aqueles pacientes que tinham SF3B1 mutado, essa diferença ela ainda é mais importante, né? 70% versus 32%. No não mutado, você vê que diminui essa diferença, mas numericamente ainda mais favorável em relação a favor do luspatercept. Em pacientes que tinham uma eritropoetina sérica abaixo de 200, você vê que a diferença não é tão significativa, mas para quem tinha uma eritropoetina sérica acima de 200, você vê que a diferença volta a abrir. Aqui então trazendo, né, o conceito de trazer um inibidor de anti-TGF-beta, que é o caso do luspatercept, que tinha sido desenvolvido primariamente para pacientes com SMD com sideroblastos em anel ou com a mutação da SF3B1, aqui agora trazendo para a linha mais precoce, comparando head-to-head, né, cabeça a cabeça, com a eritropoetina, que é o que a gente acaba utilizando muito frequentemente, principalmente em pacientes com níveis de eritropoetina sérica assim, abaixo de 500, e com certeza abaixo de 200, e mostrando aí uma superioridade do ponto de vista de independência transfusional, comparando aí com a eritropoetina exógena ou via subcutânea. E um pouquinho de análise de subgrupo nesse estudo. Então a gente vai ver essa apresentação mais completa, mais robusta, apresentadas no ASH em 2023. Então esses são os principais trabalhos que eu selecionei para vocês, que vão ser apresentados no ASH 2023, e com certeza após o ASH, a depender das apresentações e dos dados, a gente vai trazer essas novidades para vocês também aqui. Até lá!